Em geral, relacionamentos pessoais, relacionamentos íntimos e no trabalho, muitas vezes enfrenta essa mesma questão que eu quero trazer para você. Olá, mente iluminada. Vamos falar da mente engessada, que é o contrário do que eu desejo para você, a mente iluminada. Então, acompanhe aqui, porque eu vou ajudar você a identificar quando você estiver em situações onde você está se deparando com mente engessada e como isso é poderoso. E isso é uma das causas principais de muitos problemas. E a gente vai entender isso melhor, vai entender as alternativas para isso, e eu acho que você vai querer passar esse vídeo para outras pessoas, porque ele vai trazer vários insights e propostas, né, de como não só a terapia realmente pode ajudar, mas a própria prática diária é fundamental para que isso se transforme. Me acompanhe. Aqui está, a mente engessada sabota suas relações. E eu não estou falando só de relação íntima, estou falando de relação profissional também, tá? Então, o que eu tenho aqui? Você já sabia como ia terminar. Quantas vezes você entrou numa conversa já sabendo que a resposta que o outro ia dar antes de você terminar a sua frase? Se a réplica estava pronta antes da pergunta, não foi o diálogo, foi uma repetição de processo, o mesmo processo se dando várias vezes. O padrão não é sorte ruim, é uma mente engessada no piloto automático. Pode ser do outro, mas pode ser a sua também. Então, vamos verificar isso? Fala sobre flexibilidade psicológica, é o fator central em relacionamentos, né? Então, para dar certo, é preciso atacar este ponto, transformar esse ponto, melhorar este ponto. Quatro padrões de comunicação prevêem o divórcio, em mais de 90% de precisão, em 6 anos antes, identificando esses padrões. Essa pesquisa do Gottman, eu já fiz uma série de vídeos, e aí eu vou fazer outra série de vídeos sobre ela, porque ele prevê com antecedência o divórcio, identificando padrões mentais. Ó, isso aqui vai dar divórcio. Embora, né, hoje na estatística quase 50% de chance. Mas mesmo assim ele está com 90% de precisão, então ele está acima da estatística. Né? Relacionamentos pobres são uma das causas dessa engessamento mental. Então, você pode ver, gente, o seguinte, que a rigidez mental está muito relacionada com a pobreza do alimento da mente. Então a pessoa está na mesma rede social, no mesmo tipo de discussão, na mesma prisão. E aí, então, se for muito pobre, essa pessoa vai acabar gerando esse tipo de engessamento. Então, ela vai ter risco cardíaco, 29% a mais, 32% a mais um risco de um AVC. Né? Meta-análise em 16 estudos longitudinais, então isso se repete em vários estudos. Tá? Rigidez cognitiva é transdiagnóstica, ou seja, ela sustenta outros diagnósticos, a rigidez. Então, ela sustenta depressão, ela sustenta ansiedade, ela sustenta toque, ok? Então ela está ali apoiando, dando base para essas outras manifestações. Esse é o caso do estudioso, né, o John Gottman, que fez esse estudo do divórcio, que eu já fiz uma série de vídeos e vou ainda fazer uma série de vídeos, porque como eu trabalho muito com a terapia de casal, e ele trabalha com os elementos comprovados de prognóstico, eu tento trabalhar exatamente nesses elementos para ver se há mudança para dar chance para o casal, né? Então, crítica, desprezo, defesa e bloqueio. Essa cascata é previsível. Então, vê que começa com a crítica. O senso muito crítico vai levar ao desprezo. E aí gera todas as questões mais complicadas. 15 minutos de conversa prevém divórcio com 90% de precisão. A base dele é grande, tá? Então não é um estudo, um achismo, não, tá, gente? Então o desprezo é o preditor isolado mais forte, que ele já vem da crítica, né? O ácido sulfúrico do relacionamento. Por isso, e curioso isso, eu conheci o estudo dele depois de já trabalhar com terapia de casal. Mas eu dizia, dentro do processo terapêutico, e dentro do processo junguiano, que a admiração era o tempero fundamental, o tempero que era o sal, né? Assim, que dava sabor ao alimento da relação. E olha que curioso, através da minha experiência, eu cheguei na variável admiração como algo fundamental na relação de um casal. E aqui a gente vê o desprezo. A outra coisa, agora vamos falar de relação profissional. Você trabalhar com um chefe que você despreza não é difícil. Agora, pensa o contrário, você trabalhar com um chefe que você admira. Percebe como desprezo e admiração são variáveis interessantes para se olhar para as relações e entender como a gente se sente em relação a elas? O ciclo, a pior resposta de cada um dispara a pior resposta do outro também. E aí tem a questão, né, das relações escalarem. O espaço para reparação encolhe a cada ciclo. Cada
atrito, cada conflito, né? As faíscas vão criando casca, e essa casca deixa o tecido duro, né? Deixa essa cicatriz mais dura. Então, o trabalho como terapeuta, quando o casal já brigou muito, é muito maior, sabe? Por que você repete? Os esquemas e a compulsão. Então, 18 esquemas inadaptativos precoces, padrões rígidos e difíceis de mudar, formados na infância. Então, assim, tem vários esquemas que vêm da formação infantil, vem do padrão repetido, da defesa. Eu falo muito do período de construção das emoções, também é o período da infância. Então, as crianças acabam, a gente formatando o que o adulto vai ser. Então, muitas vezes a gente tem que falar com essas emoções infantis, né? Que todos nós temos, tá? Não estou chamando ninguém de infantil, não, porque eu também tenho. Química de esquemas. E esse química de esquemas tem muito a ver com neurociência, como se fossem redes neurais pré-formatadas, que a nossa história formatou. Atração por parceiros que ativam os mesmos padrões. Então, você escolhe quem repete padrões que você identifica. Então, isso explica um pouco, em termos de redes neurais, porque as pessoas fazem escolhas das mesmas pessoas. Compulsão à repetição, age sem saber que está repetindo. Isso Freud, já em 1914, tinha identificado. Ele escreveu um livro sobre isso. Evidência moderna, vitimização precoce prediz estatisticamente vitimização posterior. E é curioso essa pesquisa de 2016, que fala dessa questão, ele reforça o argumento do Freud, né? É uma pesquisa baseada no argumento do Freud. Que mostra que a pessoa que se vitimiza mentalmente, ela meio que se torna, ela adivinha o próprio futuro, né? O cérebro confunde familiaridade com verdade. As pessoas que têm dificuldade de sair numa relação que é muito tóxica, então tem esse padrão, né? Ah, é tóxica, mas eu sei onde eu estou, né? Então, e isso é mais frequente do que a gente imagina. O cérebro fisicamente engessado. Então, a rede de modo padrão, né, que é hiperativa durante ruminação. O cérebro não consegue sair do ciclo. Aqui, essa questão da hiperatividade durante a ruminação é um padrão que se segue muito em relação ao depressivo e a quem tem toque. Ele entra dentro de um padrão e ele está seguro dentro daquela repetição, né? Mas às vezes a repetição está jogando ele para lugares ruins, mas ele se sente ali naquela caminhada, é uma trilha que na cabeça dele ele sempre segue e ele se sente seguro. Então, 31,% dos voxels, né, envolvidos na ruminação, em estudo com 820 citações sobre isso. Conectividade reduzida, então a pessoa perde a possibilidade de maior conexão, de inter-relação. Então, relacionamento é cura. E a gente vê nitidamente que quando a pessoa vai, ela vai secando, né, sei lá. Então, redes perineurais, a gaiola biológica que tranca. Então, é um processo de autotrancamento. Para tratar a rigidez, devemos restaurar a flexibilidade. Então, eu lembro do meu professor, o Thich Nhat Hanh, sempre falar da comunidade de prática, né? E por isso que a gente criou um canal de meditação, sabia? O Vitor Zen Master tá no YouTube, é um canal de meditação, só com meditações, textos do Tai, para criar essa noção de comunidade, além do grupo Zen, que é o grupo lá do Telegram, onde eu estou deixando material, estou deixando os vídeos de meditação, artigos, tudo gratuito. Então, a ideia de fortalecer relações, fortalecer comunidades, ampliar atividades, faz com que você tenha essa condição, tá? De cura, de solução. O preço de permanecer engessado. Então, a gente já falou, né, do risco de doença cardíaca, do risco de AVC, 32% são elevados, né, quase 30%, né, em média. Isolamento crônico, cortisol elevado, inflamação aumentada, ruminação, que prediz início e manutenção de depressão, né, porque mantém os padrões, ansiedade, insônia. A ruminação reduz a condição de perdão, a pessoa meio que volta para dentro, fica ruminando e não se abre para o perdão, para o entendimento do outro, né? Da confusão do outro, das imperfeições que os outros possuem, né? E o burnout, rigidez cognitiva, é o fator de risco individual identificado, né? Canadian Psychological Association, ok? Então, à frente do seu tempo, né? Mindfulness, efeito positivo comprovado em satisfação relacional, por isso que eu trabalho tentando promover a meditação. Nós temos o grupo, né, para promover todas essas análises, esses estudos. Você pode fazer parte, entra no site cienciameditativa.com, você faz parte, mas tem o canal Vitor Zen Master, você vai ter as meditações, as práticas de meditação lá. A flexibilidade psicológica, observar sem reagir, agir segundo valores, né? Então você ter essa condição de poder lidar com um pouco mais de flexibilidade. O processo de individuação de Jung, né?
processo vitalício de tornar-se indivíduo distinto do coletivo, integrar consciente, consciente, altamente compreensivo, no sentido de acolher as sombras, entender a questão da negatividade do outro e todas essas questões. Motivação autônoma maior do que a motivação controlada. Você saber trabalhar o direcionamento da sua própria vontade. A gente faz isso muito na terapia, com as estruturas de hábitos, a repetição de hábitos. E quem pratica mais tem melhores resultados. A mudança exige prática consistente. Então, aqui, no processo terapêutico, né, que a gente faz o diálogo, identificação, prática, acompanhamento de prática, acompanhamento dos hábitos diários, é porque a ciência comprova de que a repetição, a construção dessa estrutura de hábitos é que faz a verdadeira cura. Então, nós estamos falando de cura de relacionamento, cura de qualidade de vida, envelhecimento feliz, coisas muito sérias e que, eu juro, assim, o dinheiro gasto na terapia centavos perto do benefício, né? A pessoa gasta muito mais com coisas que dão muito menos, né? Então, aqui, a ciência comprova que é preciso fazer essa reestruturação de hábitos, né? Que a gente faz tanto no trabalho. E a primeira respiração é a revolução, é saber parar esses processos, saber parar esse engessamento, saber parar essas redes neurais que geram esse processo de transformar você numa uva passa isolada, sozinha. A rigidez é mensurável, tem substrato neural e é tratável, ela não é destino. Ela é um processo que está te secando, te tornando mais seco. Né? O desprezo é o oposto da compaixão, a ruminação é o oposto da presença, da escuta. Né? Thich Nhat Hanh, respira consciente, cessa o pensamento automático, trabalha essa presença, trabalha essa escuta, ok? E eu te ajudo nisso de várias formas, né? Tem todos os contatos aqui, você entra no site, consegue entrar lá pelo site no Grupo Zen, né? Tem aqui abaixo o link para entrar no grupo, se quiser também, no link do site, no link aqui do vídeo. Você pode começar o processo de terapia, você pode entrar no canal do YouTube do Vitor Zen Master e acessar as meditações diárias diretamente lá. São várias e várias opções para a sua evolução. E outra ação que você pode fazer já para a sua evolução é a compaixão de compartilhar o vídeo para alguém que pode receber o benefício dele. Ajudar os outros é uma das ferramentas que trabalha tudo isso que a gente está dizendo. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.